Bom dia a todos, agradeço pela presença na nossa primeira coletiva do ano. Hoje nós iremos divulgar o consumo nos lares brasileiros em relação a novembro, informações gerais do setor e Abras Mercado. Caso tenham alguma pergunta, vocês têm a opção de enviá-la pelo chat ou escolher a opção do ícone da mãozinha. Eu agora dou espaço para o senhor Márcio Mila, nosso vice-presidente, falar. Peço a gentileza que deixe o microfone de vocês desligado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para apresentar aí os nossos números de novembro. Quero agradecer em nome do nosso presidente João Galaz, a participação de todos vocês aqui hoje, que é um trabalho que nós fazemos aí todos os anos, divulgando aí o consumo nos lares brasileiros. Então, eu vou começar falando aí da nossa pauta de hoje, né? Que vamos falar sobre os itens que eu vou estar colocando aqui na tela para vocês, né? Falando um pouco do cenário, né? Do que aconteceu no mês de novembro, só para que a gente possa ter uma leitura daquilo que ocorreu. Nós vamos falar também das novas lojas que foram inauguradas até novembro. A projeção aí dos trabalhos do setor também acumulado até o mês aí de novembro. Entrar diretamente no consumo aí dos lares brasileiros, né? Vamos falar também da cesta Abras Mercado, que são os 35 produtos de largo consumo. Nós vamos falar também um pouco mais sobre a questão dos produtos, que nós chamamos dos preços básicos. E, por final, falaremos também sobre as tendências aí para o ano aí de 2022, que foi um trabalho feito aí em parceria com a FIA, trazendo aí essas informações. E, com certeza, em fevereiro, nós vamos voltar refinando aí todos esses números, né? Então, eu vou pedir agora para que compartilhem a tela aqui com as informações do mês de novembro e acumulado também de novembro, falando exatamente no consumo nos lares brasileiros. Então, o que nós temos de resultado acumulado, né, de janeiro a novembro desse ano, teve um crescimento positivo, né? A gente vem acumulando aí o crescimento positivo, bastante influenciado ainda pelo primeiro semestre desse ano. Então, temos um consumo de 2,88, quando a gente compara de janeiro a novembro de 2021, versus o mesmo período de 2020. Já na comparação com novembro de 2021 versus outubro de 2021, a gente tem um crescimento de 1,97 também, mas quando já comparamos novembro de 2021 versus novembro de 2020, nós tivemos ainda um crescimento maior. Por quê? É importante a gente observar que o ano passado, em novembro, dezembro, nós tivemos ainda um volume de restrições bastante grande. Diferentemente deste ano, que nós tivemos a economia basicamente toda aberta, o comércio aí todo aberto, e tivemos a volta ao normal do trabalho das pessoas, e também com uma quantidade bastante grande aí de saldo positivo, quando nós estamos falando aí de empregabilidade, né? Quando nós analisamos aqui o cenário, vamos dizer assim, dos meses anteriores e também do ano anterior, a gente verifica que tivemos aí, como eu disse, um primeiro semestre bastante positivo, e esse primeiro semestre nós tínhamos até um crescimento previsto maior, mas à medida em que passamos a ter algumas questões relacionadas
a própria aumento da inflação, a questão das secas, impacto nos preços do produto, principalmente pela variação do dólar, a taxa cambial, as exportações. O Brasil passou a exportar e o mundo, né, vamos dizer assim, passou a consumir mais. A gente começou a ter aí uma medida de mudança de patamar quando comparado com os meses anteriores e principalmente quando comparado também com o ano anterior. Então, fechamos o mês de novembro acumulado com 2,88 e nós temos aí uma projeção ainda para o ano, para fechar dezembro, que vamos apresentar em fevereiro, de aí em torno aí de 3%, aí no crescimento bastante positivo aí no consumo aí, nos lares brasileiros, né? Impactado aí, esse aumento, né? Impactado aí realmente pelo consumo que foi muito maior aí nos meses anteriores. E eu trouxe aqui também uma informação maior com relação à questão como foi o comportamento, por exemplo, dos canais com relação ao consumo, né? Então, a gente teve um destaque maior, vamos dizer assim, para os pequenos supermercados, que houve uma abrangência bastante grande em relação aos mini-mercados, e a gente teve uma evolução, vamos dizer assim, também no consumo, quando nós olhamos aí os grandes supermercados, né? Os hipermercados ali que também tiveram aí um pequeno recuo, e o cash and carry, o movimento que a gente observa dos atacarejos também, é que ele vem fazendo um movimento de uma aproximação ainda maior com os consumidores, né? Talvez perdendo aí um pouco aí de competitividade em relação ao que vinha registrado aí, principalmente no ano anterior. Quando nós entramos agora na sexta Abras Mercado, que são os 35 produtos aí de largo consumo nos supermercados, que é importante a gente sempre registrar que é um histórico que vem sendo feito aí desde agosto de 2001, a gente identifica que foi considerado aí os indicadores que sempre fazemos, né? Que é exatamente neste ano a gente teve uma evolução aí do Abras Mercado de 13,1%. Quando olhamos aí o IPCA Alimentos, a gente teve um aumento de 8,91%, e quando a gente analisa aí o IPCA, ele teve um aumento de 10,7%. Então, com base nisso, a gente verifica que nesse período, quando nós analisamos lá novembro de 2020 e até novembro de 2021, essa cesta, né, dos 35 produtos, ela apresentou um recuo, já apresentou aí, então, o primeiro recuo no ano de 0,32, né? Ela sai de R$ 700,04 e foi para 697, volta um pouquinho aí, 697,80. Mas era importante registrar que esse aumento de 13,1, lá em novembro do ano passado, era 617,24, né? E aqui estão os produtos que tiveram, vamos dizer assim, as maiores altas nesse período, né? Nós tivemos aí a variação no ano aqui, no mês anterior e também em 12 meses. É o caso da cebola, extrato de tomate, né? Que teve um aumento acumulado no ano de 31%. O café, muito impactado pelas geadas que tiveram aí no meio do ano, com um aumento acumulado no ano de 56%. Biscoito maisena com 24,2%, sabão em pó com 16,4%, o tomate com 34%, os refrigerantes PET com 3,9%, óleo de soja ainda registra um pequeno aumento de 4,3%, o açúcar, aí no ano, né, no mês ele teve 2,2%, mas no ano ele acumula um aumento de 39%, e o shampoo com 3,9%. Então, esses são os principais produtos que tiveram aumento aí em relação aí ao mês anterior.
e que trouxe esse resultado acumulado aí no ano. Quando nós olhamos agora as baixas dos produtos que também tiveram influência não só no ano, mas também principalmente no mês, né, em relação a outubro, né, novembro em relação a outubro, a gente já verifica um movimento maior, né? Ou seja, a gente tem a carne dianteiro com a queda de 4,6, o queijo mussarela com 3,1, leite longa-vida 2,7, a batata com 2,6, queijo prato com 2,1, água sanitária com 1,9, o frango congelado com 1,8, e aí o pernil, o papel higiênico 1,4, o feijão 1,4 e o pernil 0,9, né? Ao olhar a cesta Abras Mercados por região, né, a gente verifica que cada região aí tem a sua dinâmica, até em função dos próprios produtos regionais e também as distâncias entre elas, a gente tem uma variação maior, novembro sobre outubro na região norte, né, teve uma recuo de 2,01, no centro-oeste um recuo de 1,06, e tivemos aí o nordeste com 1% de crescimento e a região sul com 0,21, sendo que o total aí teve um recuo aí de 0,32. Aqui são alguns destaques quando nós olhamos aí por algumas regiões, né? Então, a gente vê que em Curitiba o valor da cesta foi o maior valor, com 807, né? E o menor valor da cesta aí foi em Cuiabá, com 5,39. E algumas cidades também que apresentaram nessa cesta Abras Mercados algumas quedas, né? Que é o caso de Brasília, uma queda aí de 3%, Porto Alegre com 0,95 também de queda, o interior do Rio Grande do Sul com 0,75 de queda, Grande Rio de Janeiro com uma queda de 0,70 e Grande Belo Horizonte aí com uma queda aí de 0,28. Né? São, quando nós analisamos aí as grandes cidades, as grandes capitais e assim por diante. Já na comparação aí dos produtos, né, durante o ano, né, que acumularam as altas, e a gente já pegou o café aqui, já falou sobre ele, como também falou sobre o açúcar, esses são os principais produtos aí que registraram durante o ano aumentos, né? E o café, a gente sabe que muito impactado pela geada que teve aí no meio do ano. E eu acho que esses fatores, né, que estão ocorrendo, principalmente aí quando nós estamos falando com o clima, como falando com o tempo, novamente aí a região de Minas muito prejudicada aí com as chuvas, consequentemente isso traz uma certa desorganização da cadeia de abastecimento, né? Em função aí desses fatores incontroláveis, né? Muito ligado à natureza. E aí você tem o açúcar com um aumento de 46, a margarina com 36,1, o frango congelado 32,3 e ovos também, né? Os dois na faixa de 32%, muito impactado pelos insumos, que é o caso do milho, que é o caso da soja, né? O biscoito com 27, o sabonete com 22 e o tomate aí de novo com 18,4. Aí nessa continuação a gente ainda tem a farinha de trigo com 17,4, impactado também aí pela taxa cambial, porque mais de 50% do consumo aí do trigo são importados, né? O detergente para louça 16,1, carne dianteiro 15, carne traseiro 12, óleo de soja acumula 8,3, leite longa-vida 3,8, feijão 0,9. E lá do outro lado, com queda, nós temos o pernil com 7,6, a alternativa aí para carne bovina, e também a questão do arroz com aí 12,1 aí de queda em relação a isso. E aí eu queria agora a gente entrar, falar um pouco sobre os produtos que nós pesquisamos e que nós colocamos aí um trabalho mais voltado para os produtos, vamos dizer assim, que são os produtos básicos, né? E o que nós estamos mostrando aqui,
e temos feito isso com uma certa regularidade, é o trabalho, o esforço que o supermercado vem fazendo aí nesse período para atender aí as necessidades aí de todos os consumidores. Então, nós estamos falando aqui do arroz com 28 marcas diferentes, né? Na semana anterior, no mês anterior, nós tínhamos 32 marcas, nós estamos com 28 marcas. Mas o que é importante observar? As faixas de preço e as oportunidades de abastecimento. Então, com um preço mínimo de 13,38 e um preço máximo de 29, com uma variação de 124. Ou seja, o mercado está com uma variedade bastante grande. A gente vai ver agora o feijão. O feijão, a mesma forma. Nós temos aí, foram encontradas 17 alternativas de marcas no mercado, com 41 preços diferentes, trazendo um preço mínimo aí de 4,89 e um preço máximo de 8,99, com uma diferença de 83. Vamos passar rapidamente para os demais produtos, só para se ter uma ideia. O açúcar, 8 marcas de açúcar também, que vai de 3,40 a 4,99. Agora, o café, que vai de 10,99 até 20, né, que é basicamente quase o dobro do preço, né? O próximo produto é o leite longa-vida, que tem uma variedade, se encontra no mercado aí, mais de 16 marcas, que varia de 3,05 até 5,49. Massas, né, nós temos também aí, que vai de 2,29 até 5,08, uma variação bastante grande. Óleo de sojas, 10 marcas, 10 alternativas, de 7,75 até 9,12, com 17% de diferença. O frango, né, que foi uma alternativa encontrada aí para substituir, vamos dizer assim, a proteína que foi da carne bovina, que teve um crescimento bastante expressivo no consumo aí até em 2021. Temos aí que vai de 7,99 a 11,22. O próximo produto que nós vamos ver é exatamente a carne bovina, que também tem uma variação de preço de R$ 32,80 a R$ 39,99, que é uma opção para o consumidor, e aqui eu volto a falar da importância, da necessidade do consumidor para fazer as pesquisas, né? Isso mostra que o consumidor, ele fazendo a pesquisa, e também as grandes promoções que são feitas pelo supermercado, aumentou muito o número de promoção, e caminhando aqui para o colchão duro também de R$ 34,55 até R$ 47,98. A carne suína, uma alternativa também aí para a carne bovina, de R$ 14,99 até R$ 23, né, com 10 preços diferentes aí no mercado. E finalizamos aí, então, essa parte aí dos preços. Eu trouxe aqui também como destaque, também duas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma informação que foi preparada exclusivamente para que a gente trouxesse aqui aí pela Nilce, uma parceira aí da Abras, e a gente trouxe duas informações. O que mostra esse gráfico aqui? Muito interessante, e vem exatamente mostrar as substituições de marcas que o consumidor vem fazendo durante esse período, exatamente para atender o seu bolso, vamos dizer, quando se trata aí do consumo. Então, a gente tem aqui no primeiro ponto aqui, o total das cestas, que são 130 cestas que compõem esse resultado de produtos aqui, alimento, bebida, higiene, beleza, limpeza, enfim, né? E que mostra o seguinte: os produtos premium, vamos dizer assim, ele teve uma queda no ano de 27,3 para 26,8. Quer dizer, houve a queda no consumo, vamos dizer assim, dos produtos premium. Já nos produtos que nós chamamos de médio, né, os intermediários, também houve uma queda de 51,9 para 50,8. Quando nós olhamos os produtos mais baratos de marcas alternativas, olha a mudança de 20,8 para 22,5.
Então, isso aqui vem reforçar que os consumidores estão fazendo substituição das marcas nesse momento. E quando nós olhamos as diferenças de preço, os produtos aqui assinalados em verde, mais baratos, ele chega a ter uma diferença de 20% em relação às marcas líderes. Aí eu vou pegar alguma outra categoria para explicar melhor aqui. Quando eu olho aqui a questão da mercearia ou dos commodities, vou pegar aqui os commodities, que foi exatamente um dos produtos que a gente mostrou aqui, que é o caso do arroz, do feijão, do óleo de soja. Olha que interessante. Os produtos de marcas alternativas, ele sai de 5,2 para 6,6, ou seja, dependendo da categoria de produtos e do produto, a substituição é maior. Quando eu vou pegar o caso, por exemplo, aqui de bebidas, que muitas vezes não tem essa opção, e a gente verifica que realmente até um pouco pelo contrário, as marcas líderes até apresentaram um crescimento no consumo e até em detrimento das marcas mais baratas, que teve um pequeno recuo, e basicamente também as marcas intermediárias teve um pequeno recuo. Então, isso é um pouco daquilo que eu queria trazer com relação ao destaque aí, quando nós falamos das marcas alternativas e que realmente os próprios consumidores estão fazendo as suas substituições. E agora eu queria falar também um pouco sobre aquilo que nós estamos planejando ou estamos trabalhando, né, com a ajuda da FIA. Eu vou apresentar aqui as informações aqui que nós preparamos aí para compartilhar aqui com todos vocês aquilo que nós estamos planejando para 2022. Então, nós fizemos aqui dois momentos. O primeiro momento que nós colocamos foi assim: quais seriam as atenções a fatores que poderiam inibir o consumo em 2022? Então, o primeiro fator que poderia inibir é o índice de confiança do consumidor, que foi medido aí pela FGV. O ano ele começa com menos confiança dos consumidores do que em dezembro de 2021. Ou seja, ele em dezembro ele tinha 80 e em 2020, em 2021, 75. Esse é ponto de atenção. O outro fator de atenção é a inflação prevista para 2022. Quer dizer, a inflação que está sendo projetada pelos órgãos governamentais é o topo da meta, em torno aí de 5%. Além disso, existe um carry on de preço de 2021, ou seja, a inflação ela bateu 10,1%. Então, ela vai ter que ter uma outra trajetória no ano de 2022. O outro ponto também que é importante a gente ficar atento é que os salários médios das pessoas empregadas diminuíram em 7% em 2021. Em julho, o salário médio era 2.613 de 2020, em 2021 ele caiu para 2.433. Um outro fator é o endividamento das famílias, né? 75,6% das famílias brasileiras tinham algum tipo de dívida em novembro de 2021. E esse foi um dos maiores números registrados desde 2010. Já 26% também relataram ter dívidas em contas com mais atraso ainda, que são inadimplentes. E, finalmente, aí, com relação a essa questão das atenções com relação ao consumo, é que a previsão do PIB para 2022 dos órgãos oficiais está aí na casa aí de 0,5%, é o que está se colocando. Mas eu acho que a grande atenção, vamos dizer assim, são exatamente os fatores que
com certeza podem e com certeza influenciarão o consumo em 2022. Então, vou pegar aqui o primeiro item, que foi bastante positivo, foi o salário mínimo, que ele passou de 1.100 para 1.212. Quer dizer, teve um aumento de 10,2. Vamos dizer assim, olha, equivalente à reposição da inflação de 2021. Né? E, com certeza, essa diferença ela vai exatamente para os produtos, aí, para o consumo. Então, isso acho que é um dado bastante relevante. O outro dado relevante também para 2022 foi o efeito positivo que veio do aumento do salário mínimo, que será distribuído agora, a partir aí do mês de fevereiro, que é o PIS/PASEP, que as pessoas que têm direito a esse benefício receberá mais do que recebeu no passado, até em função deste aumento aí de 10,2% que foi concedido. Vamos aí para a terceira atenção, que pode aumentar o consumo, que foi bastante positivo. Olha bem, quando nós estamos olhando a questão da Bolsa Família versus a Renda Brasil, a gente tem que essa substituição da Bolsa Família para a Renda Brasil, as 14 milhões e meio de famílias que passarão a receber, né, no ano de 2022, R$ 224 a mais por mês, que é a diferença entre os dois benefícios, uma vez que a Renda Brasil oferece um valor mensal de 400. Então, com certeza, isso vai ser uma contribuição positiva. Adicionalmente a isso, né, a Bolsa Família, mais de 3 milhões de famílias foram adicionadas à Renda Brasil. Famílias estas que não estavam na Bolsa Família. Então, 4 positivo. Vamos olhar também um outro ponto, que é o volume de recursos nas mãos dessas 17 milhões e meio de famílias, que representam uma possibilidade de consumo diferente daquilo que aconteceu em 2021, ou do que aquilo que aconteceu realmente em 2021. Mesmo considerando que em 2021 teve alguns meses que não teve o auxílio emergencial de R$ 600. Um outro ponto de atenção que realmente pode incentivar o consumo em 2022 é que estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas sairão da informalidade em 2022, diminuindo o número de desempregados, né, de 13 milhões, né, para 12 milhões, que passarão a ter emprego fixo com direitos trabalhistas. Então, esse grupo, com certeza, que atualmente ele recebe algum tipo de ajuda ou trabalha aí para uma semana para comer na outra, terá acesso a outros bens as quais eles não têm agora. E, finalmente, né, para que a gente possa considerar, é um ano eleitoral e deve-se considerar para 2022 que essas eleições majoritárias elas vão movimentar todo o país. E o Congresso, né, aprovou um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais para ajudar os partidos a promover seus candidatos. Esse valor, parte desse valor, com certeza, vai diretamente para o mercado e mais diretamente aí para as famílias. Então, diante desse cenário todo que nós trouxemos aqui, a nossa projeção de crescimento no consumo para 2022, nós estamos projetando 2,8% de crescimento real positivo para o ano, então, de 2022. Fernanda, esses eram os assuntos que nós trouxemos aqui, foram aí quase 40 minutos aí de informações, e eu sigo agora com você aqui, diretamente aqui da Abras, para atender aí as demandas dos nossos colegas jornalistas. Eu queria mais uma vez, em nome do nosso presidente João Galaz, agradecer a participação de todos vocês e também aproveitar, em nome da Abras, sei que talvez está um pouquinho mais tarde, mas desejar aí um excelente 2022 para todos nós, para todos vocês, e que a gente, da mesma forma que a gente tratou esses assuntos, faremos isso
esse ano de 2022, e com algumas novidades que nós procuramos trazer hoje aqui, duas novidades com relação ao que nós estamos chamando de destaques, né? Então, traremos aí em fevereiro, na segunda quinta-feira aí do mês de fevereiro, nós faremos o fechamento do ano, aí com mais dados, com mais informações, e reforçaremos naturalmente as nossas projeções aí para 2022. Então, mais uma vez, obrigado a todos por esse momento aí de troca de informações e de dados aí, que é um trabalho que a Abras vem fazendo aí ao longo do ano. Também gostaria de desejar a todos um feliz 2022. Muito obrigada, senhor Márcio. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigado e agradecer o nome do nosso presidente, João Galaz.